Jamil, no começo do século XX, aí, os Estados Unidos se reuniu para acabar com o maior monopólio já existente, que foi da Standard Oil. Nos anos 20 e 30, havia uma tendência fascista em grandes grupos americanos, mas o Roosevelt conseguiu juntar os Estados Unidos em torno aí de um ideal democrático. Nos anos 50, nós tivemos aí um macartismo e tudo, e uma reação depois que supera esse macartismo. Os Estados Unidos de hoje, ele está apto a repetir essas lutas civilizatórias ou é inevitável cair aí no buraco da intolerância e da ultradireita? Olha, Nassif, é curioso, porque o discurso que eles usam é o de que nós precisamos reconstruir justamente a liderança americana no mundo, porque as liberdades fundamentais estão ameaçadas. O problema é que quem lidera essa ofensiva pelas liberdades são grupos que desmontam as liberdades. Né? São grupos que querem a liberdade só para eles. Então, como por exemplo, o Trump vem falando de paz, mas é a sua paz. Não é a paz que interesse para outros, é a paz que interesse aos americanos. Né? Então, é muito sutil, a gente precisa entender que existe, claro, e eu acho que esse é o grande perigo dessa história, de você ter nesse vácuo, nesse momento de encruzilhada da sociedade americana, um grupo de extrema-direita com uma cartilha autoritária de desmonte de direitos, assumindo a tarefa de reconstruir essa hegemonia. Então, é muito perigoso, porque, claro, existe um vácuo interno, mas existe um vácuo internacional. E nesse lugar de vácuo internacional e de vácuo interno, quem chega ao poder é justamente a extrema-direita. Olha só a lista dos convidados para segunda-feira na posse. Né? Você viu? Então, essa lista de convidados é, na verdade, a criação, basicamente, de uma internacional fascista. Né? A AfD da Alemanha, os grupos da Espanha, o Vox. O que é o Vox, Nassif, senão os herdeiros políticos do franquismo? Direto. Não é nem um desvio, é um herdeiro político do franquismo. A AfD na Alemanha, a mesma coisa em relação aos movimentos nazistas. Então, é esse grupo que chega ao poder. Né? Por isso que é complicado. Agora, já viu, ao longo das últimas décadas, aí, do século, aí, a gente viu as instituições americanas segurando a peteca, no bom e no mau sentido. O Obama foi um prisioneiro lá do Departamento de Estado, o Nixon foi deposto aí pelo procurador-geral, o próprio comandante das Forças Armadas, quando o Trump tentou politizar lá, ele reagiu. Agora, hoje, nós estamos vendo o Trump colocando o que tem de mais barra pesada em todos os cargos relevantes, ameaçando desmontar as instituições. Vai haver reação? Olha, então, esse é um ponto fundamental. Esse desmonte das instituições é o que está por trás de muitas das escolhas desses secretários, desses ministros. Né? Então, alguns deles não têm experiência alguma naquele ministério, naquele departamento, mas eles têm um ponto que interessa: lealdade em relação a Donald Trump. Lealdade para fazer cumprir uma promessa ou um projeto que é, obviamente, de instrumentalizar tudo isso. Agora, eu falei com muita gente aqui, Nassif, desde a área militar até a área diplomática. Obviamente, existe uma preocupação, mas também existem aqueles que estão dizendo, olha, eu estou confiante de que meus generais, conversava, por exemplo, com um militar americano, que dizia, foi engraçado, porque eu há muito tempo eu não conversava com ele, e eu fiquei em dúvida se ele era de um lado ou de outro, né? Aquela conversa que a gente nunca tinha tido, sabe? E, de repente, na própria conversa, ele diz, olha, eu tenho muita confiança nos meus generais, de que eles vão defender a Constituição. Aí eu entendi. O recado dele era esse, né? Pode haver uma tentativa? Pode. Mas nós estamos apostando nisso. Será?
Eu não sei. É impossível você prever que vai ter uma adesão 100% em direção à Constituição americana. Porque, agora, o que eu tenho visto também é uma organização da sociedade civil muito impressionante. Uma organização, inclusive eu publiquei hoje no UOL uma matéria mostrando justamente essa organização da resistência. E aí não é uma crítica que eu faço ao Brasil, mas talvez é um passo além, porque é como se o Bolsonaro estivesse voltando daqui a 4 anos. Né? Então, nós já vivemos, sabemos o que é, e diante da volta, existe não só uma sociedade civil que se organiza, mas agora ela começa a atuar de forma preventiva. E aí, o que é atuar de forma preventiva? Instruir imigrantes, instruir justamente os movimentos LGBT, os movimentos negros nos Estados Unidos, sobre como reagir, a quem ligar, quais advogados acionar no momento de violação de direitos. Enfim, é uma trincheira legalista, né? Não é uma trincheira de armas, não é uma trincheira... É uma trincheira de buscar na lei que existe, essa proteção legal ela existe, procurar na lei uma trincheira contra esse desmonte. Se vai funcionar, ninguém pode hoje dizer, mas essa trincheira, ela pelo menos é colocada. Eu vi, quarta-feira eu viajei, inclusive, para fazer parte de um curso. Né? Eu me coloquei como ouvinte de um curso sobre como se preparar para o governo Trump. E é muito impressionante, porque, claro, a preparação é conhecer os seus direitos, conhecer a Constituição, saber o que você pode e não pode fazer e como, obviamente, reagir a tudo isso. E aí tem instruções muito claras para os imigrantes, instruções muito claras para o movimento LGBT. Eu fiquei muito impressionado que isso existe. Eu fiquei imaginando, será que somos nós, daqui a pouco, diante de um evento, tomara que não, mas de um eventual governo bolsonarista de novo no poder?